Olá! Na última aula nós falamos sobre fonema e letra. Nessa aula nós vamos falar mais profundamente sobre dígrafo e encontro consonantal. Ok? Até já coloquei aqui no quadro e já circulei o que é dígrafo aqui. E a gente sabe então que duas letras com um único som, com um único fonema, é dígrafo. Aqui a gente tem dígrafo em todas essas palavras, tá? Dígrafo porque é só uma letra que tem som, que tem fonema, né? E ele é dígrafo por causa disso e ele é consonantal porque são consoantes. É o encontro de consoantes, dígrafo consonantal. O próprio nome está dizendo. Tudo em português, viu? O próprio nome explica o que é, explica a função. Dígrafo é o uso de duas letras para representar um único fonema, um único som. Dígrafos consonantais, nós temos CH, LH, NH, RR, SS, SC, S cedilha, XC, XS, GU, QU. Então, as palavras como chuva, milho, ninho, crescer, cresça, arroz, excelente, águia, queijo, exudar, exudar quer dizer suar. Todas essas palavras têm dígrafo consonantal. Agora nós vamos falar sobre esse grupo de letras aqui, QU e GU. Eles só serão dígrafos consonantais se eles estiverem acompanhados da vogal I e E. Entenderam? Então vamos ver alguns casos aqui. Por exemplo, na palavra aquele, ou também na palavra aquilo, vamos usar dois pronomes demonstrativos. Nós temos dígrafo consonantal. Por quê? Porque o U não está sendo pronunciado. Aquele, aquilo. Então aqui tem dígrafo consonantal, tá? Então vamos colocar aqui com E e I, nós temos então dígrafo. Agora, se esse Q e esse U estiver sendo acompanhado por A ou O, não vai ser dígrafo. Então, por exemplo, azulzinha, aquário. Nós temos aqui esse grupo aqui acompanhado do A, então não tem dígrafo. Por quê? Porque o U está sendo pronunciado, aquário, ok? Outra palavra aqui, olha, quórum. A mesma coisa, acompanhado de O, ele não é dígrafo, porque o U é pronunciado, quórum. Então nós temos dígrafos quando é acompanhado de IE e não temos dígrafos quando é acompanhado de AO. A mesma coisa acontece com o grupo GU. Se nós tivermos o GU acompanhado de E ou I, nós vamos ter dígrafos. Então, por exemplo, cegueira está acompanhado de E. Nós temos dígrafo porque o U não está sendo pronunciado, não tem o som do U. Por exemplo, águia, também nós não temos o som do U, então nós temos aqui dígrafo. Então, nesses casos aqui, nós temos dígrafo. A mesma coisa acontece ali, olha. Se for acompanhado por O ou então A, aí não temos dígrafo. Ok? Então, por exemplo, água. Por que não temos dígrafo? Porque o U está sendo pronunciado, tá? Então, quando o U é pronunciado, ó, outro exemplo aqui, nós não temos dígrafo, tá? Então, quando for seguido de O e A, não temos dígrafo. Seguido de IE, temos dígrafo. Mas deu para entender e é fácil também. Para ser dígrafo, ele tem que não ter o som do U. Para não ser dígrafo, ele vai ter que ter o som do U. No Saiba Mais desta aula, eu vou explicar por que nós chamamos os grupos Q, Ki e Gegi de dígrafo consonantal se eu tenho vogais.
Então, aquele, aquilo, cegueira, guiado, são encontros consonantais. Porque essas palavras, o U dessas palavras não é pronunciado, somente a consoante é pronunciada. Por isso, o dígrafo consonantal. Cap, queijo. E eu coloquei aqui um cap da aeronáutica, muito bacana. Asas que protegem o país. Esse é o lema. Bacana, hein? Qual a diferença entre dígrafo consonantal e encontro consonantal? Observem aqui no quadro essas duas palavras, adolescente e atleta. O que nós temos aqui? Nós temos, ó, SL, TL. Nós temos encontro consonantal aqui ou nós temos dígrafo consonantal? Então, qual é a diferença? Como que vocês vão analisar isso daqui? É simples, o encontro consonantal tem duas letras e dois fonemas. O dígrafo consonantal tem duas consoantes e um único fonema. Então, vamos ver o que nós temos aqui. Adolescente, eu tenho só um som e duas letras. Aqui eu tenho um dígrafo consonantal. Duas consoantes com um único som. Atleta, aqui nós temos o som do T e o som do L. Nós pronunciamos os dois, nós temos duas consoantes e dois sons. Então aqui nós temos o encontro consonantal. Ok? Então a diferença entre encontro consonantal e dígrafo consonantal está no fato de você pronunciar a letra ou não. Tá bom? No português correto, nós vamos ver que o correto é falar meio-dia e meia. Por quê? Olha, era meio-dia e meio quando ele chegou. Totalmente errado. O correto era meio-dia e meia quando ele chegou. Por quê? Porque meio-dia e meia, essa meia refere-se à hora. Portanto, o correto é meio-dia e meia, de meia hora. Meio-dia e meia hora.